Graça e paz, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você já não é inscrito aqui no canal, subscreva no canal, ativa aí o sininho de notificações, que sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai poder te notificar. Que a missionária Fina Mutambi, amiga de todos os vocês, tá bom? Vamos à palavra de Deus. Eu quero trazer hoje um tema bastante importante acerca do caráter, acerca do nosso caráter. Tanto que eu coloquei aí, o caráter não se expulsa, o caráter a gente trata. O caráter não se expulsa, o caráter a gente trata. Nós temos que aprender a tratar o nosso caráter. Nós temos que aprender a almejar o nosso caráter, a lapidar o nosso caráter. Nós temos que tratar o nosso caráter. Eu vou trazer aqui um homem que foi bastante injustiçado, escravizado. Um homem que era temente a Deus, mas passou por vários processos na vida dele. E mesmo em meia provação, mesmo em meios momentos difíceis, esse homem não largou a mão de Deus, não jogou a toalha fora, não amaldiçoou a Deus. Pelo contrário, ele continuou firme e, acima de tudo, confiante no poder de Deus, confiante no agir de Deus. Colocou-se à disposição em meio aos problemas, em meio a situações difíceis. Ele serviu sorrindo, com alegria. Então, estamos a falar de quem? Lá em Gênesis, no capítulo 39, nos fala de um homem que saiu de Israel para Egito. E ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E os mesmos, aqueles que vendiam os escravos, aqueles que faziam comércio dos escravos, quando chegaram no Egito, eles venderam José. Então foi comprado com um homem que era da guarda do exército de Israel, trabalhava para Faraó. Lhe comprou, ficou em casa dele. E mesmo em casa deste homem, José serviu a esse homem que é retidão, com fidelidade. Quando a gente serve a Deus, não importa quem foi colocado na sua frente, mas quando você tem um temor a Deus, você faz a vontade do Pai em meio a situações difíceis. Não porque esse homem me comprou como escravo, que eu tenho que agir de qualquer maneira. Não porque esse homem me comprou como um comércio, como um produto, eu tenho que mostrar a arrogância. Não, pelo contrário, se colocou à disposição. Tanto que esse homem, quando viu o caráter de José, disse: não, eu vou lhe confiar tudo, todas as minhas empresas, todos os meus produtos, tudo aquilo que eu faço, toda a minha casa, todo o governo da minha casa está nas tuas mãos. José tinha um passo livre de tudo quanto era de Potifar, menos a quem? A mulher dele. Deixou bem claro. Então José estava ciente que eu posso fazer tudo nesta casa. A única coisa que eu não posso tocar é quem? É na esposa desse homem. Então, o que José fez? Olha só o que aconteceu. No versículo 7. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Como é que eu posso fazer isso e pecar contra Deus? E olha o que aconteceu, que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para
quer dizer, lhe falava a cada dia. Todos os dias a mulher de Potifar ia falava para José para que se deitasse com ela. Era todos os dias, que fique bem claro isso. E sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava. E ela lhe pegou pela sua veste dizendo, deita comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. O que isso estava a dizer? Não temos que fazer trato com o pecado. Não temos que fazer tratos com a carne. Não podemos fazer trato com esses tipos de coisas. José disse, olha, esse homem abriu tudo, todas as portas da casa. O diabo, minha irmã, meu irmão, ele vai te tentar a cada dia. Jesus, quando morreu na cruz, morreu por você, pelos seus pecados, pelos seus erros, mas não para que te tirasse do mundo, não, mas para que o mundo saísse de dentro de você. O nosso pior inimigo é o diabo, sim, mas também é a sua própria carne. A nossa carne é o inimigo imortal do nosso dia a dia, na sua espiritualidade com Deus. A tua carne é que leva você a cair. Nós podemos expulsar os demônios, podemos expulsar muita coisa na nossa vida, na nossa casa, mas com o mal, com a carne, a gente não expulsa. A gente trata o nosso caráter. E José fugiu diante da mulher de Potifar, não porque ele era fraco, mas porque viu que com pecado a gente não negocia. Se Eva não tivesse parado para conversar com a cobra, não teria pecado. Se Sansão não tivesse parado para olhar a beleza de Dalila, para se ficar ali com a Dalila, conversar com a Dalila, não teria pecado. Com pecado não se conversa. É mais preferível você perder tudo, mas manter o teu caráter. José mostrou quem era, não diante do povo, mas quando ela estava sós com a mulher de Potifar, podia muito bem, pelos benefícios que a mulher também poderia dar, poderia ter se deitado com a mulher do Potifar, porque ninguém estava a ver, era só ele e a mulher. Mas ele, José, disse, os outros podem não ver, mas tem um Deus que está observando tudo. Não adianta você permanecer no pecado, vivendo no pecado, negociando a carne. A tua maior luta diária é a carne. Você vai ser tentado todos os dias aos prazeres da carne, a muita coisa. Mas aprenda a tratar o seu caráter. Diminua a arrogância e o orgulho. Aprenda a tratar o caráter em você. Trata o seu caráter, meu irmão. Trata o seu caráter. É a tua maior luta. É o teu maior desafio. É o teu caráter. Nega as coisas imundas. Não adianta perder a presença de Deus por causa das coisas imundas. Você que caiu, levanta-se. Tem Apocalipse 9, no versículo 5. Arrependei-vos. Lembra de onde você caiu e se arrependa. Se arrependa dos teus pecados, se arrependa dos teus erros, se arrependa das tuas falhas e comece a trabalhar com o seu caráter, comece a tratar o seu caráter, comece a pedir a Deus a te lavar, te lapidar. Comece a tratar o caráter em você. Comece a cuidar do teu caráter. Mostra quem é Deus na sua vida. As pessoas querem ver Deus na sua vida. Então caiu, tá bom. Esquece o que passou. Esquece o pecado. Esquece o erro. Esquece o prazer da carne. E começa a trabalhar com o seu caráter. Começa a trabalhar com o seu caráter. Não mostra aquilo que você não é. Enfrenta as câmeras. Tem daqueles que quando pecam contra Deus, eles se encurvam, ele diz, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço.
Eu não posso estar aqui, Senhor, me perdoa. Não retire de mim a tua presença, não tira de mim a tua presença, Senhor. E ele começou a se realtar com Deus, confessando os seus pecados. E Deus começa a lavar o coração. Confessa o pecado, expulsa o mal, mas começa a tratar o teu caráter. Porque o teu caráter você não vai expulsar. Não expulsa com sai-sai. O caráter a gente começa o quê? A tratar, a trabalhar com o caráter. Lembra disso? Se lembra disso. Começa a tratar o seu caráter. Trabalhe o seu interior. Lembre-se de onde você caiu e se levanta. Se levanta e não tenha medo de perder. Não tenha medo de perder ninguém. Na caminhada com Deus você vai perder pessoas que diziam ser amigos. Com carne a gente não conversa. Eles são carne, você é espírito. Quem quiser ser amigo de mundo se torna inimigo de Deus. Não, eu tenho que entender isso. Você tem que entender isso. Não tenho como trabalhar com as duas coisas. O diabo tá camuflando o pecado e nós estamos a se desfrutar do pecado, esquecendo que aquilo vai ter consequência. Davi, quando pecou, teve consequência. Ele, quando descansou, foi dormir com a mulher do seu soldado e ainda manda o soldado na frente da batalha para morrer. Ninguém viu, mas aquele senhor que está lá em cima viu tudo. Davi colheu. Davi pecou e ele também o quê? Teve o seu salário. O salário do pecado é a morte. Pagou pelo seu pecado. Então olha, confessa o teu pecado perante a Deus e começa a tratar o caráter. Foge do pecado. Foge. Corta. Não tenha medo de perder. Corta isso. Mas o mais importante é você ter uma mente tranquila, é ter um coração tranquilo perante a Deus e voltar a exercitar as suas funções perante a Ele, voltar a sentir a presença de Deus na sua vida. Comece a trabalhar com o seu caráter, não permita que a presença de Deus se afaste de você. José, ele fugiu do pecado, mas a presença de Deus acompanhou José. A mulher inventou cheio de histórias para prender a José, mas mesmo lá na prisão, a presença de Deus estava com José. Pode arcar com as consequências do teu pecado, mas confessa para que seu pecado possa ser morto, para que possa matar o pecado, porque se você não mata o seu pecado, o pecado vai matar você. Você está afundando, está perdendo o brilho. Estamos a perder o brilho por causa do pecado. Vamos começar a tratar pessoas que dormem com mulheres de dono, mas continuam na presença de Deus. Pessoas que estão adulterando, mas continuam na presença de Deus. Sabe por que eu continuo? É pela graça. Mas quando a graça for tomada, não haverá mais você aí. Estamos a viver um mundo de hipocrisia e Deus está vendo isso. Temos que parar. Temos que colocar um basta e começar a combater a nossa carne, para que nós possamos ver a graça de Deus na nossa vida, a glória de Deus. Sem santificação ninguém verá Deus. Vamos começar a tratar a nossa carne, porque o melhor de Deus está por vir, tá bom? Segue aqui a página, aliás, seguir a página lá no Facebook. Para você que tem o Facebook, gostaria de me conectar no Facebook, corre lá para Missionária Fina Mutambi. A minha página é Missionária Fina Mutambi. Segue a página também. Temos deixado lá vídeos novos, mensagens live, tá bom? E aqui no YouTube é só subscrever aí, partilhar-nos, ativar o sininho, que vai ajudar muitíssimo para o crescimento do nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E lembre-se,
O caráter não se expulsa, se trata. Começa a tratar o seu caráter para você poder ver a glória de Deus na sua vida. Deus te abençoe, fique na paz, compartilhe essa mensagem com as outras pessoas. Eu creio que vai ajudar muita gente, porque tem muitas pessoas, são muitas as pessoas que estão cabisbaixos, estão caídos, por causa do quê? Por causa disso, o diabo começa a trabalhar na vida das pessoas, que não há chance, não há jeito. Mas você tem chance, e a tua chance é hoje, tá bom? A tua chance é hoje. Começa a tratar o teu caráter. Luta. O teu maior inimigo é o diabo, mas também é o quê? É a sua carne. Lute contra isso, tá bom? Fique na paz, em nome de Jesus.